o tema de hoje, basicamente, é metas para 2024. Acho que a meta de 2023 foi basicamente o que me fez alcançar grandes resultados. Esse ano, a gente fechou aí com 80 mil de faturamento, 80 mil reais de faturamento. Não é lucro, né? É faturamento, no caso. E eu estou na faculdade ainda, e isso tudo foi por causa de ter um plano de metas bem definido. Né? Não só o plano de metas, mas o plano para alcançar essas metas. E aí eu resolvi compartilhar com vocês, né, dia 29, daqui a 2 dias, basicamente, se encerra o ano. E eu acredito que é importante a gente já estar pensando. Eu gosto de falar que 2024 começa agora, no dezembro de 2023. Porque, por exemplo, a gente vai estar se planejando aqui, aprendendo a se planejar, dá para usar o dia 30 e 31 para poder planejar os próximos passos em 2024. E quando virar o ano, a gente já sabe exatamente o que a gente precisa fazer para alcançar nossos objetivos. E quem espera para fazer só em 2024, vai ficar em janeiro pensando, não sei o quê, aí quando vai começar de fato é lá para fevereiro, já perdeu um mês no ano. Então, esse é o poder de começar agora. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns tópicos de como é que a gente define as metas, como é que a gente traça um plano para chegar até lá, alguns conselhos que me ajudaram demais nesse processo. Tem a questão também de como é que a gente alcança, não é só planejar meta, caminho, e agora, como é que a gente percorre esse caminho, né? Então, eu quero falar isso para vocês. Lembrando que é um network, a gente pode conversar aqui, vocês podem dar a ideia de vocês também, pode dar algum case, algum exemplo também, se vocês concordam ou não concordam, é bem tranquilo em relação a isso, beleza? Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre um método chamado método SMART, de fazer meta? Eu nunca ouvi, não. Ouviu, né? São 5 etapas para você, que é uma meta. Ele fala que a meta tem que ser, já, mas não conheço. Beleza. A SMART vem do inglês, que é basicamente o seguinte, aí acho que é melhor eu escrever, né? Mas, deixa eu pegar aqui o quadro. Mas, basicamente, ele divide a criação de metas em algumas etapas. E aí vem do inglês, que é específica, mensurável. Ele fala aqui, o quadro, é basicamente o seguinte, SMART, que são metas inteligentes, basicamente. Esse conceito, dá para vocês lerem? Está escrito aqui? Dá sim. Beleza. Esse aqui vem aqui do termo specific. Acho que é assim que se escreve, specific, sim. Aí vem aqui que é, deixa eu aceitar aqui a pessoa. Aí depois vem daqui o que seria uma meta SMART. É uma meta que ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, ela é relevante e tem temporal. O que é que basicamente significa isso aqui, se a gente for parar para ver? Específica. Tem muita gente que, eu quero perder peso esse ano. É um tipo de meta, mas ela não é uma meta específica, não é uma meta. Como é que seria específica? Bom, eu quero perder 5 quilos. Então a gente já deixou um pouquinho mais específico. Então muita gente faz assim, eu quero aumentar meu faturamento, quero emagrecer, eu quero alcançar tal coisa, mas quanto você quer? Por exemplo, quando eu fiz a meta de 2023, a meta era que a gente faturasse em média aí uns 40 mil reais no ano, né? Só que aí a gente ficou 80 mil. A gente passou bastante, mas o que acontece? Era específica. Então, por exemplo, eu quero faturar esse ano com os meus projetos de engenharia. Isso é uma meta que o pessoal chama de meta burra, que não é uma meta específica. Então, você tem que fazer a meta específica. Se você quer ganhar dinheiro no próximo ano com os seus serviços de engenharia, você tem que colocar quanto de dinheiro você quer ganhar. No meu caso, por exemplo, eu já assumi um compromisso público. De lá no Instagram eu falei o seguinte: próximo ano a gente vai bater os 100 mil reais de faturamento. Então, o próximo ano, eu já deixei aqui, ó. Próximo ano vai ser 100 mil reais de faturamento. Vou escrever aqui as minhas, aí fica mais fácil de vocês. Eu botei aqui, ó, 100 mil. Aqui 100k, fica 100 mil reais faturados. Mensurável. Como é que eu vou. Essa meta é possível mensurar? É possível mensurar. É um número, então eu consigo. Mês tal eu faturei tanto, eu tenho que faturar tanto por mês, eu tenho que faturar tanto por semana. Vocês já conseguiram entender mais ou menos como é que é a lógica? Tipo, essa meta consegue ser mensurada, ser medida de alguma forma? Por exemplo, eu quero ler vários livros, não é específica. Não, eu quero ler 5 livros. É mensurável?
é mensurável. Então, faz com que você fique mais fácil de você compreender. É alcançável. Por exemplo, você nunca fez 30 mil reais no ano. Nunca fez 30 mil reais com projetos. Aí você botar, eu vou fazer 50 mil reais próximo ano. Não é uma meta, assim, dá para fazer, dá. Mas não é uma coisa que você, tipo, rapaz, eu sei que se eu me esforçar bastante eu vou conseguir. Porque você nunca tinha feito antes, sabe? Então tem que ser uma coisa que você de fato alcança. Por exemplo, você nunca chegou a fazer 100 mil reais de dinheiro. Próximo ano eu vou comprar um carro que é 200 mil. Não faz sentido, sabe? Então você tem que botar uma meta que você de fato consiga alcançar. É igual aquelas pessoas que nunca conseguiram emagrecer mais de 2 quilos um mês, um exemplo, aí bota que em 3 semanas vai perder 15 quilos. Então tem que ser uma coisa que seja alcançável, no sentido também que realmente a sua saúde, sabe? Aqui eu estou dando só uma base para vocês, para a gente depois falar um pouco melhor. Tem que ser relevante, não adianta você colocar uma meta que seja fácil demais de você alcançar. Eu quero ganhar 5 mil reais com projetos. Às vezes com 2 projetos, às vezes com um só, você já ganha isso aqui. Então não é uma meta relevante, sabe? E time bound significa temporal. Então, em quanto tempo? Então, por exemplo, em quanto tempo? Eu coloquei esses aqui, vão ser 12 meses aqui. Então, tem 12 meses aqui nessa questão aqui. Então, aqui tem os 12 meses. Beleza. Então, vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona essa questão da meta Smart? Dá para você ter uma ideia? Beleza. Então, quando a gente tem isso em mente já, tudo que vocês forem fazer, você pensa, minha meta, ela está sendo específica no que eu quero? Ela está sendo, tem como eu mensurar? Como é que eu mensuraria isso aqui? Beleza, 100 mil reais, estou sem calculadora aqui, deixa eu ver aqui. 100 mil reais, se eu dividir 100 mil e dividir por 12, vai dar quase 10 mil reais por mês, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, se eu pegar aqui 100 mil reais e dividir por 12, vai dar 8.300, mais ou menos, por mês. Então, eu tenho aqui 8.300 por mês. Então, olha como eu estou pegando uma meta e comecei a desmiuçar ela. É alcançável? Bom, esse ano eu consegui fazer 80 mil. Então, só mais 20 mil, dá para fazer. Então, é alcançável. É relevante? Bom, acho que é bastante relevante, né? Você com, tipo, próximo ano, agora eu vou estar no nono semestre, depois no 10º semestre, então eu já estou começando agora a minha carreira, basicamente como engenheiro formado, mas já estou alcançando aí 100 mil reais de faturamento. Deu para alcançar. Então, é relevante. Então, vou botar aqui um pezinho. Então, olha só como ficou diferente. Eu poderia simplesmente dizer o seguinte: próximo ano eu quero ganhar dinheiro fazendo projetos. A diferença disso aqui. Então, eu tenho um compromisso de 100 mil reais no ano, são 12 meses. Eu, esse ano, já consegui fazer 80 mil, né? Eu tenho que seguir nessa lógica aqui desse tempo. Eu tenho que ganhar 8.300 por mês. Isso aqui já entra na próxima etapa. Eu posso passar essa parte aqui? Você deu para entender essa parte? Pode sim, João. Deu? Beleza. Beleza. Então, vamos para a próxima etapa, que é só para vocês terem ideia de algumas coisas bem legais, que é o seguinte. O pessoal sempre, todo curso que eu fiz já deve ter investido uns 20 mil reais em curso já e tudo mais. O pessoal sempre fala assim, para você fazer a meta, você tem que pegar a meta grande e dividir em meta pequena. Sempre tem isso aqui, não sei se vocês já ouviram alguma vez ou outra isso aí. E aí eu vou falar para vocês como é que faz isso na prática, depois que eu aprendi a fazer, né? Então, eu vou pegar os mesmos exemplos de 100 mil, que aí vocês podem adaptar para outras áreas da vida de vocês, beleza? Eu vou pegar aqui os 100 mil. Os 100 mil e aqui são 12 meses nessa parte de cá. Então, são duas coisas que eu tenho na minha meta Smart, né? Que é a especificidade, né? Que é 100 mil, e o tempo. Beleza. Então, eu fiz o cálculo lá e deu 8.300 por mês, basicamente. Então, o que acontece? Eu não gosto de medir as coisas, quando envolve dinheiro, eu não gosto de medir só em mês. Tipo, eu tenho que faturar 8.300 reais por mês. Aí você fica aquele negócio de faturar 8.300, bateu os 8.300, você, beleza, bati um mês. Então, beleza. Tem esse negócio, sabe? É por isso que o pessoal fala o seguinte: se você coloca uma meta muito fácil de se alcançar, aqui vamos supor que uma meta muito fácil de se alcançar, quando você alcança ela, você chega aqui já, você dá uma relaxada, porque tipo, eu já bati minha meta desse ano.
desse mês. Então, é bom você colocar uma meta um pouquinho mais esticada, que de fato vai fazer você ter que dar um gás ali, né? Então, eu não gosto de trabalhar com um mês. Pessoal, eu não gosto de trabalhar com um mês, quando envolve dinheiro. Eu gosto de trabalhar pelo menos em trimestres, porque o ano ele é dividido em trimestres também, né? Então, cada 3 meses, são 4 aqui, cada 3 meses. Então, o ano tem 4 trimestres, que são 3 meses. Eu sou bem ruim de decorar, assim, até hoje eu não decorei os meses do ano, né? Mas, começando aqui em janeiro, aí fevereiro, março, vai até março, abril, maio, vai até junho, julho, acho que aqui é agosto, depois acho que termina aqui, dezembro. Acho que é assim, não estou lembrado de cabeça, mas deve ser isso aqui, mais ou menos. Então eu tenho 4 trimestres, né? 4 intervalos. Então eu sei que tem que faturar R$ 8.300 por mês, aí eu pego 8.300 e multiplico, pego aqui 8.300 e multiplico por 12, por 3, que são 3 meses. Aqui. Eu gosto de fazer assim, deu 24.900, vou botar 25 mil. Então, 25 mil. Ele vai dar os 100 mil no final, né? Por que é que eu faço isso? Vou explicar para vocês. Então, basicamente, cada trimestre eu tenho que faturar R$ 25.000. Por que é que eu faço dessa forma? Porque se eu tem mês, tem uma coisa chamada sazonalidade. Existem épocas do ano que a parte de projetos, de obras estão mais aquecidos. Tem épocas do ano que está mais para baixo. Se eu trabalhar só com um mês e aquele mês for ruim, ele vai me desmotivar para o próximo. Então é bem ruim trabalhar só com um mês quando envolve dinheiro. Então, por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, vamos supor aqui um mês de janeiro, vamos tentar raciocinar. Mês de janeiro, o pessoal fazendo muitas promessas, mas o pessoal tem algumas contas que surgem no começo do ano. Às vezes tem reajuste de aluguel, tem o IPVA, tem algumas contas que surgem no começo do ano. E o pessoal, em média, está um pouquinho de férias também. Não é uma época que vai chover de clientes querendo fazer projetos. O pessoal está meio ali, começo de ano, curtindo ali. Época de carnaval. Ninguém está pensando, eu vou começar minha casa no carnaval. É uma sazonalidade. Aí, à medida que vai se aproximando do ano, isso aqui é um dos exemplos, né? Existem outras coisas que influenciam. Política influencia demais, a questão da Selic, né? Inclusive, recomendo demais que vocês acompanhem aqui, ó, a taxa Selic, né? Que ela é definida a cada 45 dias pelo Copom, e é a taxa de juros básica do Brasil. Se ela sobe, o valor do financiamento imobiliário também sobe. Então, menos pessoas fazem financiamento. Se ela desce, que ela está em queda agora, mais o valor do financiamento desce também, mais pessoas querem fazer financiamento. Então, supondo que lá no meio do ano, um exemplo aqui, mais ou menos entre o segundo e o terceiro trimestre, aconteça que ela baixe bastante. O que acontece? O pessoal vai começar a fazer muito financiamento imobiliário. Então, vai ter mais construções, mais projetos, vai aquecer mais o mercado da construção. Então, é por isso que eu não gosto de trabalhar só com um mês, quando envolve dinheiro. Porque pode ser que um mês caia o mês do carnaval e você não consiga pegar projetos, o pessoal está querendo curtir, está querendo viajar, mês de férias, o pessoal está viajando, curtindo com a vida, e aí você não consegue bater sua meta. Aí você, rapaz, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Você quer começar a mudar os processos, quer começar a mudar um monte de coisa, só que você estava no caminho certo, na época errada. Vocês conseguiram entender mais ou menos porque é que eu divido trimestre quando envolve dinheiro? Porque fica mais fácil, são 3 meses para você trabalhar. Deixa eu abrir aqui. Sim, sim. Beleza. Então, aqui fica uma dica para vocês de quando envolver dinheiro. Dá para fazer outras coisas também. Por que é que eu faço isso em trimestre? Porque vai facilitar também as minhas medições. É chato pra caramba você parar o que você está fazendo para ficar medindo quanto você ganhou por mês, faturamento. Então, o que acontece? Quando bate essa marca, que vou dar para ficar didático, né? Quando bate essa marca aqui, ó, aqui, eu tiro aqui no final do ano, que inclusive vou fazer amanhã. Nessa data aqui, vamos supor que no final de março, eu não sei se março tem 30 dias próximo ano, mas vamos supor que dia 30 de março, vamos supor que todo mundo tem 30 aqui, né? 30 de junho, e aqui tem 30 de agosto, último dia do mês. Estou supondo que seja 30 dias. E dezembro, eu não vou botar 31, porque tem a virada, vamos botar 30 aqui. 30 de dezembro. Ou seja, eu já tenho 4 datas do meu calendário
para eu fazer a revisão do trimestre. Então, quando chega aqui 30 de março, eu sei que eu vou tirar 1 a 2 horas ali para fazer a revisão dos três meses que passaram, porque aí fica mais fácil. Então, no ano, eu tenho 4, dá para fazer aqui, ó, 3, 2, 8 horas. Então, no ano, eu dedico 8 horas no ano para fazer as avaliações. Então, eu já deixo agendado na minha agenda. É 2 horas. Não importa se ficar na segunda, no sábado, no domingo, é 2 horas naquele dia para eu fazer a revisão dos 3 meses para trás. E aí, muita gente não consegue alcançar as metas porque não faz esse processo de revisar as coisas. Você coloca, bom, quanto a gente faturou, como é que foi nossa base de cliente, a gente aumentou nossa base de cliente, a gente diminuiu, a gente aumentou o valor dos nossos projetos, a gente incrementou alguma coisa nova. Então, é nessa data aqui. Então, são 4 dias no ano que eu tiro 2 horas por dia para fazer essa revisão do trimestre passado. Inclusive, eu vou fazer a minha amanhã, 30 de dezembro, dos 3 meses passados. De dezembro, novembro e o outro que vem antes de novembro, que eu sempre esqueço. Eu fico na dúvida se é outubro ou agosto, mas eu acho que é outubro, né? Não lembro agora. Mas, enfim, são 3 meses. O que acontece? Só esse mês de dezembro, a gente já faturou R$ 35 mil. Então, imagina só se eu tivesse deixado para medir mês por mês. Um mês 35 mil, aí o outro foi bem baixo, aí o outro bem alto, o outro mais baixo. Então a pessoa se frustra se for fazer de mês em mês. Então eu prefiro ter 3 semestres, beleza? Então, isso que eu faço. Aí agora vem outras coisas. Por exemplo, aqui você está vendo que você está fazendo uma revisão. Vou botar aqui, ó. Aqui, revisão. Algumas pessoas chamam de review também, que é basicamente a mesma coisa. Revisão. Aqui a gente está fazendo trimestral. Trimestral. Então, a cada 3 meses, eu tiro um tempo para fazer uma revisão dos meses passados. Aí tem outras duas coisas que eu faço. Eu sempre faço uma mensal, só que essa é mais tranquila, alguns pontos mais específicos, porque não é uma completa, como a de 3 meses. É igual revisão de carro e moto. Não sei se vocês têm, mas quando você tem uma moto, tem que fazer as primeiras revisões dela, as primeiras são bem tranquilazinhas. Quando bate ali mais ou menos uns 12 mil quilômetros rodados, um ano, aí faz uma revisão completaça. Cara que só. Então, o que acontece? É uma revisão mais completa. Então, a revisão mais completa que tem é a que eu faço a cada 3 meses. Mas todo mês, no último dia do mês, eu gosto de fazer no último dia do mês, ou então na última sexta do mês, eu faço uma revisão do mês, uma revisão menos detalhada, uma revisão mais por cima ali, sabe? Por exemplo, eu analiso, bom, nossa base de cliente está crescendo legal. Eu não me prendo a isso aqui, ó, em relação ao dinheiro, eu não me prendo a esse número aqui. O que é que eu vou olhar? Eu vou olhar algumas métricas chamadas CAC, por exemplo, custo de aquisição de cliente, LTV, que é Lifetime Value, quanto cada cliente gastou comigo, recorrência. Eu tenho algumas métricas aqui, que já tem uma outra coisa, que eu fico analisando todo final do mês, para saber se a gente está crescendo, se a gente está diminuindo. Por que isso aqui é importante? Imagina você ter que esperar 3 meses para você detectar que sua base de cliente está diminuindo, que sua recorrência está diminuindo, que os clientes estão pagando cada vez menos para você. Imagina você ter que esperar 3 meses para descobrir isso aqui, né? Então, o que acontece? Todo mês eu faço uma revisão, mas ali só de estatística, para saber como é que está o crescimento. Ó, nesse primeiro mês a gente faturou legal, mas no segundo está sendo mais fraco. Por que está sendo mais fraco? Porque está tendo carnaval, está tendo mais festa, isso aqui. São João está tendo também. Foi a época de eleição, aí teve muita briga política aqui, o pessoal ficou na incerteza, não quis fazer conta, porque vai que mudasse o presidente, então a gente começa a pensar dessa forma. Então, eu vou fazer, eu gosto de fazer, por exemplo, essa revisão trimestral, depois eu gosto de fazer a revisão mensal. Deixa eu aceitar aqui a pessoa. Beleza. Então, a cada 3 meses eu faço uma revisão bem detalhada mesmo, são 2 horas. Mas a cada mês, no final do mês, eu gosto de fazer uma revisão mais superficial de algumas métricas específicas para mim. Isso aqui eu estou falando de dinheiro, mas vocês podem fazer em relação a qualquer outra coisa. Tipo, eu quero perder quilos, né? 10 quilos. Aí você divide. Obviamente que você não vai botar 10 quilos em um ano, né? Para perder isso aí, sei lá, em 6 meses, mais ou menos. Aí você coloca 6 meses. Então são 2 trimestres. Aí você começa a analisar, faz a revisão trimestral, como é que tá seus percentuais,
métricas e tudo mais, mensais e tudo mais. Então, dá para adaptar. Isso aqui é um método que eu estou usando, e aí eu estou só mostrando como é que eu estou fazendo a minha. Ao vivo com vocês aqui, né? E aí, depois que eu faço isso daqui, tem outra que eu faço, que é semanal. Que, inclusive, eu vou fazer hoje ainda. Que é semanal. Sempre na última sexta-feira. Sempre na última sexta-feira. Quer dizer, toda sexta-feira, na verdade. Todos. Um mês são 4 semanas, mais ou menos, né? Então, supondo que tenha 4 sexta-feiras, né? 4 sextas-feiras. O que acontece? Em 3 delas, eu faço a revisão semanal, que basicamente é o seguinte: eu olho, beleza, essa semana a gente entrou em contato com quantos clientes? Foi com esse número de clientes. Ah, e essa semana a gente converteu quantos clientes? Esse número de clientes. É uma coisa mais minuciosa, mais, eu já ia falar mais menor, né? Mas ser uma coisa menor em si, uma coisa mais simples de fazer. Em questão de meia hora a gente faz. Essa semanal aqui é 30 minutos para você fazer. Aí, de fato, você vê como é que está a saúde do seu negócio. Ah, a gente está precisando fazer uma conta aqui e tudo mais, vamos planejar aqui e tudo mais. Então, toda sexta-feira eu faço esse processo. Aí, a última sexta-feira do mês, eu faço a revisão mensal. Então, são 3 revisões semanais, uma revisão mensal, e a cada 3 meses eu faço uma revisão trimestral, que é a completaça. Tem, mano? Junto o time todinho para fazer também. Então, vocês conseguiram entender mais ou menos como é que faz essa parte? Eu consegui. Beleza. Isso aqui é importante porque é o seguinte: é como se. Posso apagar aqui? Dê para vocês entenderem? Se alguém for ter alguma foto, algum print, alguma coisa assim. Deixa eu abrir aqui nos comentários. Beleza. Qual foi a parte que ficou mais confusa para ti, Jana? Pode falar, tranquilo. A revisão semanal, né? Beleza. Eu vou apagar aqui, ó, eu desenho os 3 para a gente fazer uma, um debrief de cada etapa. Aí fica mais fácil. Aqui é que eu tô falando mais de empresa, né? Que é onde eu atuo mais. Mas deixa eu pegar aqui. Ó, vou colocar aqui a trimestral. Assim, a tri. Aí, essa tri, ela se divide em 3 meses, né? Aí vai ter mensal e tem a semanal. Basicamente é o seguinte: aqui tem um gráfico de crescimento da empresa. Um exemplo, né? A sua empresa começa aqui, começa a crescer, aí vai ter época que vai baixar, vai ter época que vai subir. É uma coisa mais ou menos assim que as empresas funcionam. A ideia é que ela vá crescendo e quando ela diminui, ela não diminui tanto. Então, é algo do tipo assim. Então, imagine que você precise ter um direcionamento. Imagine que você está, por exemplo, guiando um barco. Vamos trazer essa analogia. Você está aqui, você é o cara, eu esqueci o nome da função, mas você está pilotando um barco grandão ali, né? Você tem que, primeiro, a trimestral é como se você fizesse um estudo de como é que está o trajeto inteiro. Tipo, a gente tem que fazer isso aqui e tudo mais. Nessa trimestral aqui, é a mais completa que a gente faz. A gente estuda, revisa tudo. A gente revisa quanto foi gasto, quanto foi que teve de retorno, que a gente já avaliou o ROI, qual foi a melhor fonte de captação, quantos clientes em geral e tudo mais. Só que para fazer isso, imagina você ter que sentar no dia 30 de março, no exemplo, que já foi 3 meses, e você ter que caçar todos os dados que você já teve desde 1º de janeiro. É quase impossível você fazer. Então, eu preciso, de alguma forma, pegar dados individual de cada mês. Então, por isso que eu faço uma revisão mensal. Ela não é tão completa, mas ela é para mim ter uma visão geral daquele mês, para eu entender, bom, esse mês aqui foi bom, esse mês aqui foi ruim, a gente teve um crescimento nessa quantidade de clientes, só que a nossa conversão baixou um pouco, só para eu guardar os dados. Imagina que o mensal é como se fosse uma gaveta de colocar arquivos, basicamente. Então, eu estou só juntando esses dados para que a cada 3 meses eu faça a revisão completa. Eu vou pegar os 3 meses, vou colocar na mesa aqui, rapaz, vamos analisar mês a mês, vamos comparar os meses, vamos ver o que aconteceu.
Deu para entender essa parte aqui da revisão mensal e trimestral? Esses dois? É como se a mensal fosse para a gente gerar dados para quando a gente for fazer a trimestral. Porque aí, se a gente for sentado em 30 de março e ter que procurar um monte de arquivos, um monte de fatura de pagamento, um monte de coisa de 3 meses atrás, se a gente não tiver isso já organizado bonitinho por mês, fica uma bagunça danada e às vezes passa algumas coisas despercebidas. A gente precisa fazer a mensal e a trimestral. E aí, para fazer a mensal, a gente tem que entender se foi no começo do mês ou no final do mês que a gente teve mais problemas na nossa empresa. Foi no começo do mês a gente conseguiu faturar legal, a gente falou com muitos clientes, mas no final do mês a gente falou com poucos clientes. Para isso que existe a semanal, porque a semanal vai me gerar dados individuais de cada semana daquele mês, para que quando eu chegar no final do mês eu consiga ter uma visão geral dos dias do mês. Eu percebi que no meio do mês a gente está tendo mais clientes, a gente está tendo mais respostas dos nossos clientes, a gente está conseguindo ter mais conversão no meio do mês. Então a gente já começa a entender, então no meio do mês é ideal que a gente comece a fazer mais prospecções, porque a gente está tendo mais conversões, porque o pessoal nem está no final do mês, está sem dinheiro, e no começo do mês o pessoal recebe pagar as contas. Então, na metadinha ali, o pessoal faz as contas, né? Comprar, fazer dívidas, né? Então, basicamente, a mensal vai me dar dados vai dar dados menores, mas para que eu enxergue como é que está funcionando a minha empresa no mês, ou minha meta, no caso, né? No mês. E aí eu vou lá na mensal, faço um levantamento, eu junto os meus relatórios semanais e analiso. Bom, primeira semana foi isso aqui, segunda semana foi essa, terceira foi essa, quarta foi essa. Você começa a entender. E aí você já guarda aquele mensal. Você já fez uma revisão, começou a entender como é que funciona as semanas da sua empresa. E aí depois você faz isso aqui 3 vezes, aí você faz uma revisão completa, comparando. Aí você vai ter um dado para você comparar. A primeira semana do mês de janeiro. A primeira semana do mês de janeiro. A primeira semana do mês de fevereiro. A primeira semana do mês de março. Então você vai ter dados para você conseguir analisar. Então, por exemplo, aqui eu estou falando de empresa, no caso, mas pode ser para qualquer tipo de meta. Quer emagrecer? Bom, na primeira semana de janeiro eu consegui perder 1 quilo. Mas na primeira semana de fevereiro eu nem consegui perder 1 quilo, eu ganhei 1 quilo. O que aconteceu nesses 2 meses aqui? Aí você vai começar a entender, é porque eu consumi mais gordura, teve isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que é carnaval, acho que carnaval é em fevereiro, né? Não sei se carnaval é em fevereiro, mas em março eu consegui perder 2 quilos na primeira semana. Então, na primeira semana desse, eu perdi 1 quilo, aqui eu perdi 2 quilos, mas aqui eu ganhei mais 2 quilos. Aí aqui eu ganhei 1 quilo, na segunda semana, na terceira semana eu ganhei 1 quilo. Estou só chutando um número aleatório aqui de peso, para ficar mais fácil de entender, né? Sei lá, botar assim. Por exemplo, supondo que você fosse medir quantos quilos você perdeu por semana. Então, aí você começa a entender. Bom, na primeira semana de janeiro, por isso que semanal, né? Na primeira semana de janeiro eu perdi 1 quilo, mas nas primeiras semanas de fevereiro eu ganhei 1 quilo, 2 quilos. Mas na primeira semana de março eu perdi 2 quilos. O que foi que aconteceu na primeira semana? Aí é por isso que você precisa de uma revisão semanal, para você entender o que aconteceu naquela semana. É porque teve uma festa, teve isso aqui, teve um problema na academia. Você começa a entender o relatório. Na segunda semana eu ganhei 1 quilo, perdi 1 quilo, perdi 1 quilo. Agora imagine isso com qualquer coisa na sua vida. Se você quer começar a fazer a network, por exemplo, entrar em contato com o pessoal, você vai começar a saber quantas pessoas você falou, quantas pessoas você converteu, um monte de coisa. Deu para entender agora, mais ou menos, o que é que tem que fazer semanal? E aí, tipo, o conjunto de 4 semanas faz o mensal e o conjunto de 3 meses faz o trimestral. E aí você vai ter dados para você comparar tudo que você imaginar que dê para comparar. Seja captação de cliente, seja perder quilos, seja ganhar dinheiro, enfim, muitas coisas. Deu para entender mais ou menos agora? O que dá para fazer? Beleza? Eu posso passar para o próximo tópico? Que seria dar alguns conselhos para vocês de como é que a gente pode alcançar essas metas.
Beleza, vou continuar aqui, beleza? Sim, isso aqui pode ser feito para leitura também. O pessoal bota, eu quero ler, sei lá, 5 livros no ano. Quantas páginas mais ou menos tem um livro hoje em dia? Tem uns 200 páginas. Então dá 1.000 páginas. Então você tem que ler quantas páginas por dia, quantas páginas por mês. Por isso que você faz aquele revisão semanal, mensal e trimestral. Para tudo você faz isso. Para tudo mesmo. Leitura. Bom, eu vou fazer, na sexta-feira você faz nada. Quantas páginas eu li na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira? Ah, beleza. Eu li isso aqui tudo. Tá legal a minha média? Minha média nessa semana foram, sei lá, 10 páginas por dia. Li 50 páginas. Beleza, tranquilo. Próxima semana, semana 2. Minha média foi só 8 páginas por dia. O que é que aconteceu? Que foi de 10 para 8. Na terceira semana foi para 12 páginas. Na quarta semana foi para 7 páginas. O que está acontecendo? Que uma semana está sendo bom, outra semana está sendo ruim. Tem alguma coisa influenciando isso? Tudo está fazendo dessa forma. Tudo. Beleza? E aí eu quero dar alguns conselhos para vocês que é em relação, por exemplo, sobre produtividade para realizar essas coisas. Ser produtivo não é você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É você fazer com aquilo que você disse que você planejou fazer. Então, se você planejou fazer 2 coisas nesse dia de hoje, ser produtivo é você fazer essas 2 coisas do jeito que você falou. Não é você querer fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi na prática foi o seguinte: uma coisa que eu aprendi na prática. Existe o seguinte: vamos supor que você está fazendo uma atividade. Quando a gente vai começar, por exemplo, a fazer uma leitura, a gente tem um tempo de sentar, de pegar o livro, de passar aqui a página, olhar o título, se localizar e começar a ler. A gente perde um tempinho para começar isso. Aí a gente começa a ler. Aí a gente entra no fluxo de leitura ali, por exemplo. E aí alguém, ei, João, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você para o que você está fazendo, fecha o livro, vai dar atenção para a pessoa, aí a pessoa para você fazer uma coisa. Aí você vai lá, quebra o fluxo aqui, começa a fazer outra coisa. Aí você faz a outra coisa. Aí você termina de fazer a coisa, você volta para a sua leitura. Aí tem a parte de você parar, de começar, de mais. Você vem aqui e faz a leitura. Essas quebras fazem você perder muito tempo. Tem uma pesquisa que foi feita na Flórida que foi o seguinte, que das horas trabalhadas das pessoas, 33%, 1/3 do tempo que elas ficavam no trabalho, elas estavam sendo interrompidas, né? Elas estavam acontecendo isso aqui, ó. Ou seja, imagina que você está em uma moto a 100 km por hora. Tá aqui, a 100 km por hora. Aí você freia para poder passar em alguma coisa. Aí você freia. Aí você começa a frear. Aí depois aí você reduz aqui, aí você começa a acelerar de novo. Por exemplo, se você tivesse, um exemplo, se você tivesse continuado aos 100 km por hora, que seria esse traçado aqui, você teria percorrido essa distância, sei lá, vou botar aqui só um exemplo, em 10 segundos. Mas como você teve que desacelerar, depois desacelerou, começou a acelerar, a moto começou a passar de novo, você levou aqui, sei lá, só um exemplo, 20 segundos para fazer esse mesmo percurso, porque você teve que desacelerar e acelerar de novo. Você não se manteve a 100 km por hora. É isso que acontece no seu dia, quando você faz isso aqui. Quando você se distrai muito, você para de fazer uma coisa, começa a fazer outra, aí para, aí começa a fazer outra coisa de novo, aí para, volta para a primeira coisa. Você está fazendo isso aqui, ó, essas quebrinhas. É como se você estivesse numa moto e você estivesse desacelerando e acelerando de novo. Você levou 10 segundos a mais para percorrer a mesma distância, só porque você se interrompeu. Então, o que acontece? É muito melhor você focar em fazer aquela coisa direto, depois você vai lá e faz o que tem que ser feito. Isso aqui é melhor. Então, por exemplo, não é que, obviamente, você vai ignorar todo mundo, mas vamos supor, você está lendo aqui, ou então prospectando o cliente, qualquer coisa que seja. Não é você estar aqui no computador, aí, vou abrir aqui o YouTube. Ou seja, vou abrir o YouTube. Quando você fala que vou abrir o YouTube, você para o que você está fazendo, começa a fazer outra coisa, aí no YouTube você entra, você começa a mexer em outras coisas, mexe em outra coisa, depois você volta ao que você estava fazendo. Você fez uma quebra do tempo. Você acelerou sua moto e começou a acelerar de novo. Você perdeu tempo. Então, esses tempozinhos, quando somados no final do dia, valem um terço da sua hora de trabalho. Né? Então, é uma coisa que você pode fazer. É melhor você fazer uma coisa totalmente focado e depois você faz outras coisas.
Por exemplo, celular. Deixa o celular longe se você não precisar dele. Tira notificação, tira vibração do celular quando fica alguém ligando e tudo mais. A não ser que você precise estar perto do celular. Vai fazer um trabalho no computador ou no notebook, tira tudo de perto que possa chamar sua atenção. Por exemplo, na minha mesa era cheio de livro aqui antigamente. Tem até ali no canto ali. O que acontece? Eu estava aqui trabalhando, rapaz, e aquele livro lá? Aí eu vinha aqui, pegava o livro, eu ficava quebrando, ficava fazendo cheio de quebrinha. Isso fazia me perder muito tempo, eu não me sentia produtivo, eu me desmotivava a fazer as coisas que me faziam ser mais improdutivo ainda. Então, o que acontece? Eu limpei minha mesa. Na minha mesa aqui agora, só tem coisas que, de fato, eu preciso que estejam aqui. Então, por exemplo, tem o café, tem a água, para não ter que ficar ainda bebendo água na cozinha, né? E só. E tem os lápis aqui, porque eu não vou fazer aqui uma aula. E só, basicamente. Então, quando eu estou trabalhando, não tem distrações. Eu evito também, quando eu estou trabalhando, eu entro logo no YouTube antes de começar, boto a playlist, eu gosto de fazer as coisas escutando música, boto logo uma playlist e coloco o YouTube na aba oculta, que eu nem consigo ver mais ele lá. Então fica lá, tocando a música aqui, trocando sozinho a música e eu fico focado só no que eu tenho que fazer. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui, ó, começando apenas o que eu preciso fazer durante o tempo. Né? Eu fico evitando essas quebras. Essas quebrinhas dão uma atrasada gigantesca no seu. É quando você para responder alguém no WhatsApp, no Instagram, quando você para ficar vendo vídeo e tudo mais. A não ser que seja controlado. E aí entra uma coisa para mim que é muito importante, que é o método Pomodoro. Que basicamente é o seguinte: o método Pomodoro é 25-5, basicamente. Existe o 25-5 e existe o 50-10. Eu recomendo que vocês comecem com 25-5. É 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso, basicamente. De descanso. Então, você fica focado 25 minutos em uma única coisa. Você vai prospectar clientes, fica 25 minutos prospectando clientes. Terminou os 25 minutos, você faz um descanso. Agora, esse descanso é descanso mesmo. Não é você continuar, vou dar uma esticadinha aqui, não. Se levanta, vai beber uma água, responde as mensagens no celular, faz uma coisa, faz outra, faz o que quiser. 5 minutos. Terminou os 5 minutos, você volta, 25 minutos focado. Já dá 50 minutos. Aí fica mais 5 minutos, fecha uma hora. Então, em uma hora, você faz 2 ciclos desses. Aí, por exemplo, eu já me acostumei, quero evoluir mais. Aí você por 50-10. 10 minutos de descanso, 50 minutos focado. Eu recomendo que vocês comecem com isso aqui. 25, sim. É menos dolorido para a mente fazer isso aqui. Então, é uma coisa que vocês podem fazer que vai ajudar demais vocês aí a manter o foco para alcançar os resultados de vocês. Beleza? Vocês têm algum tipo de dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? O cafezinho. Não sei se o Jango está aí ainda. Tu conseguiu entender sobre a revisão semanal das metas? Pessoal, você está com o pessoal. Beleza. Essa reunião vai ficar gravado, né? Para quem quiser assistir depois. Então é uma coisa que vocês podem colocar em prática depois, assistir com mais calma. É muito importante fazer isso aqui. Se você não fizer as revisões, muito dificilmente você vai entender a sua direção. É igual um barco, literalmente é igual um barco. O barco, ele sabe qual é o caminho que ele tem que percorrer. É simples o caminho que ele tem que percorrer. Ele sabe que tem que ir de um ponto A para o ponto B. Mas durante a navegação, lá, as ondas vão empurrando o barco em direções diferentes. Então, eles precisam sempre estar ajustando para onde eles estão indo. Então, é por isso que existe a revisão semanal, a mensal e a trimestral. Né? Então, você tem que fazer toda vez isso aqui. Se você não fizer isso aqui, não fizer semanal, a sua mensal vai ficar muito difícil de fazer. Se você não fizer a mensal e nem a semanal, o seu trimestral vai ficar extremamente difícil, quase impossível de fazer. Então, você precisa fazer uma semanal, uma mensal, uma trimestral. É como se você estivesse num barco, no meio do mar, e fosse regulando a sua rota para que você não saia muito da rota, para você continuar ali no caminho certo. Para você começar a entender o que está dando errado, o que está dando certo nas suas metas. Então você tem que fazer dessa forma, para poder dar certo. Beleza? E uma coisa, lembra da meta Smart, de você conseguir
Isso mesmo, existe planejamento sem controle. Eu gosto de fazer o seguinte também, não é possível você... É uma frase que eu escutei de algum empresário esses tempos, que é você não controla, é a mesma coisa, você não controla aquilo que você não mede. Então, se eu não sei quantos clientes eu estou entrando em contato, como é que eu vou controlar? Será que eu estou falando muito? Será que eu estou falando pouco? Então, você tem que medir tudo. Então, uma coisa que é muito importante é você lembrar da meta SMART, que a sua meta tem que ser mensurável, tem que ser específica, mensurável, né? Alcançável, relevante e também tem que ter um tempo. Você colocou que vai ganhar 30 mil reais quer ganhar 30 mil reais? Em quanto tempo? 6 meses, 7 meses, 12 meses, 15 meses? Quanto você quer ganhar? Em quanto tempo você quer ganhar? Porque aí você pega aquela meta grandona, divide ela por mês, aí você divide por mês, você divide por semanas. Aí você começa a se ligar. Bom, eu preciso alcançar tanto por semanas, tanto por mês, tanto por trimestre, tanto por semestre. Você começa a entender essas coisas. E isso vai ajudar vocês em todas as áreas da vida. De vocês, todos, 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 todos. Vocês já vão pegando os costumes de metrificar tudo. Isso aqui demais, ajuda demais. Foi uma das coisas que me fez, que a minha meta era faturar 40 mil, eu faturei 80 mil esse ano, né? Por enquanto, né? Tem 2 dias para faturar mais ainda. Mas o que acontece? 80 mil, próximo ano é 100 mil, então é alcançável. É só 20 mil reais a mais que a gente tem que fazer. É o que a gente fez esse ano com mais intensidade, com mais ferramentas, com mais escala. Então tem que ser uma meta alcançável. Se você, por exemplo, uma vez eu errei, que num ano eu não tinha nem feito 10 mil reais no ano, tá? Nem ano comecinho. Aí no outro ano, eu quero fazer 50 mil reais. Eu não bati a meta e fiquei frustrado depois. Então, vocês têm que sempre pensar dessa forma. Tem que ser alcançável a meta, mas também não pode ser pequena. O Donald Trump falou o seguinte: pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo custo para a nossa mente. Então, pense em grande, coloque metas alcançáveis, só que são metas ambiciosas. E nunca se prenda só a resultados pequenos. Por exemplo, esse mês foi ruim, meu ano todo vai ser ruim. Não, foi só um mês. Por que aquele mês foi ruim? Por isso que você precisa da revisão semanal e mensal. Para você entender, talvez seja só uma sazonalidade, seja uma questão que, a minha média de captação de clientes era eu entrar em contato com 100 clientes. Mas esse mês eu só entrei em contato com 60. Por isso que eu não fechei mais projetos, não consegui mais coisas. Então você tem que começar a entender por que é que as suas metas, por que é que suas metas não estão se realizando. Você precisa metrificar as coisas e fazer um levantamento semanal, um mensal e um trimestral. Vocês vão ver que vai ficar muito fácil de alcançar as coisas, muito fácil mesmo. Aí você vai começar a entender, bom, a gente saiu um pouquinho da rota nesse trimestre. Vamos corrigir as coisas? A gente errou nisso, 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 nisso. Próximo trimestre, a gente regula a rota para que a gente consiga alcançar a nossa meta. Beleza? Era isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Para quem chegou depois, vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar lá no YouTube para quem quiser assistir depois. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Alguma dúvida? A gente tem aqui 7 minutos ainda. É isso aí. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar conversar. Uma coisa que acontecia muito comigo no estágio é que, tipo, eu tinha, antes de começar o dia, no dia anterior eu já separava o que eu ia fazer durante o dia. E muitas vezes eu não conseguia concluir, né, as atividades que eu tinha selecionado, muito porque eu não falava o não, entendeu? Tipo, chegava para fazer outra coisa, eu ia lá, deixava as coisas que eu tinha para fazer e ia fazer aquela outra coisa, entendeu? Aí, uma coisa que me ajudou também foi aprender a dizer não. É o que o pessoal chama de vitamina M. A vitamina de dizer não. Mas é isso aqui. É porque, por exemplo, quando você coloca uma meta bem detalhada assim, igual a gente estava vendo aqui como é que a gente faz, você começa a perceber que nem tudo tem a mesma importância. Foi a coisa que eu mais aprendi em 2023. Nem tudo tem a mesma importância. Por exemplo, você quer alcançar um certo patamar na vida, você começa a perceber que, rapaz, ir para essa festa aqui não tem tanta importância do quanto eu terminar aquele conteúdo ou prospectar aqueles clientes que eu preciso fazer. Fazer isso não é tão importante quanto fazer isso aqui mais. Você começa aos poucos, deixando de lado algumas coisas que te atrapalham, sabe? Então,
o não fica mais fácil quando você tem muito bem definido o que você quer dizer sim, sabe? Então, fica muito fácil você dizer não quando você começa a entender o que seria o sim para você. Tem uma frase que é o seguinte: tudo que oferecer para vocês, é o seguinte, vocês fazem duas perguntas. Eu posso ou eu preciso? Se a resposta for eu preciso, você faz aquilo. Eu posso? Posso. Então, se você tiver assim, posso, se a pergunta é assim, eu posso fazer, então você não faz. Porque está fugindo do seu objetivo. Por exemplo, está aqui e pergunta, ei, João, eu estou aqui focado fazendo alguma coisa, ei, João, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu posso fazer isso aqui ou eu preciso fazer isso aqui? Vai me consumir muito tempo. Se eu posso fazer, mas não preciso, então eu não faço. Então, é basicamente essa a ideia. Porque você vai estar dizendo sim para você mesmo. Quando você diz não para os outros, você diz sim para você mesmo. Quando você diz sim para os outros, você diz não para você mesmo. Aí você tem que se colocar sempre em primeiro lugar. Basicamente, essa é assim que eu penso, mais ou menos, para a gente conseguir alcançar algumas coisas. Porque quando a gente define algumas metas mais ambiciosas, exige que a gente tenha um esforço acima da média para a gente alcançar ele. Então, e para ser acima da média, a gente não pode agir como todo mundo age. Então, essa é mais ou menos a ideia que eu uso. Então, é uma boa dica, então, é você aprender a dizer não. E obviamente, é um pouco difícil, para quem nunca disse não, né? Aí você pode começar negando pequenas coisas. Depois você vai começando a ganhar mais confiança, negando coisas maiores, basicamente. É o costume de dizer não. Beleza, Matheus. Eu vou disponibilizar depois daqui lá no YouTube. Aí eu disponibilizo o link lá no grupo, quem quiser assistir depois. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem 3 minutos agora. Beleza. Então, acho que é isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Feliz ano novo para vocês. A gente vai se encontrar só em 2024 agora, na próxima Call Visionária. Então, vocês que estão aqui ao vivo, obrigado pela presença. Qualquer coisa que precisar, só entrar em contato comigo. Vocês têm meu número lá do WhatsApp, lá no grupo. E é isso aí, você vai ter contribuído de alguma forma. E aí, nas próximas reuniões, a gente vai aumentando cada vez mais aí o número de participantes. A gente vai começar a ter um network gigantesco, né? É o começo de uma coisa maior que a gente está fazendo aqui hoje. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. Bom descanso. Ó, planejar meta, viu? Tem hoje, amanhã e domingo para fazer isso aí. Valeu, pessoal. Ótimo fim de ano para vocês. Bom descanso.